Oi, pessoal! Nós estamos postando vídeos sobre dois assuntos aqui no canal. O primeiro é a introdução de processos químicos, onde nós chamamos de aulas. Demos a aula 1, introdução, aulas 2, balanço de massa sem reação e aula 3, balanço de massa com reação. Também estamos postando projetos de processos químicos. Como é que se faz um projeto industrial? Então, para se fazer um projeto numa indústria química, nós estamos chamando de parte 1, fluxograma, e agora vamos entrar na parte 2, que é tubulação. Então, o que está em preto, em cor preta, é introdução a processos químicos. O que está em cor azul é projeto de processos químicos. Na parte de hoje de projeto, nós vamos falar sobre tubulação. É justamente esse item parte 2 que nós vamos falar. Vamos seguir o livro Projetos Químicos e Petroquímicos, como nós comentamos na parte 1, que foi sobre fluxograma. A partir de um fluxograma, a gente fez a proposta de fazer uma indústria química. Muito bem, vamos ver agora a parte de tubulação. Bom, a gente viu na parte 1 que o fluxograma de processo, o descritivo do processo, o balanço de massa e energia, vão seguir para detalhamento. O nome desses documentos são chamados projeto básico, né? Então, nós temos como projeto básico uma junção de documentos, fluxograma, descritivo e balanço de massa. Bom, a partir do momento que for aprovado o projeto, nós prosseguimos no cálculo. Engenheiro químico, engenheiro de processo tem que começar com o cálculo e começa com tubulação. Para fazer cálculo de tubulação, são dois temas importantes. O primeiro é o diâmetro da tubulação e o segundo é a perda de carga. Então, a gente tem que sempre analisar esses dois aspectos para providenciar um bom projeto. Bom, tudo que for falado a respeito de tubulação, olha uma figura do lado aqui, como tem uma quantidade imensa de tubulações dentro de um projeto industrial. Quem estudou esse assunto com muita afinidade foi o Robert Kearney. Ele era um engenheiro da Kellogg e publicou uma série de artigos na Chemical Engineering dos anos 70 e 80. Então, tudo que se tem hoje em termos de tubulação é devido a ele. Então, nossa homenagem ao Robert Kearney. Então, as equações que a gente vai passar a usar aqui são todas equações derivadas do trabalho dele. Ele passou a vida toda estudando todos os itens de tubulação, para líquido, para gás, para mistura bifásica, tudo se encontra nesses artigos que ele lançou. E hoje, quase tudo quanto é livro de engenharia tem a referência ao Robert Kearney, os seus artigos, suas tabelas. Bom, por que o engenheiro tem que estudar tubulação? Porque, olha só, um custo de um projeto, engenharia de processo é 8%, equipamentos mecânicos 40%, tubulação 30%. Então, olha só, dentro de um projeto, 30% é tubulação, é muita coisa. E os acidentes que acontecem, os erros de projeto, quase todos têm a tubulação envolvida, algum problema na tubulação. Então, ele é um item muito impactante, por isso que os engenheiros, principalmente engenheiro júnior, trabalham direto com esses cálculos de tubulação. Bom, então nós vamos ver, seguindo o livro Projetos Químicos e Petroquímicos, primeiro, item 1, cálculo do diâmetro da tubulação, porque você precisa colocar no PNID, conforme a gente viu na parte 1 de fluxograma, os diâmetros das tubulações. E depois a gente parte para o cálculo de Reynolds e perda de carga, né? HF, que a gente vai chamar perda de carga. Vamos ver então o cálculo do diâmetro, né, da tubulação. Bom, volta e meia aparece uma manchete de jornal assim, vazamento de óleo, aquela quantidade de gente toda trabalhando com uma contenção, uma multa de CETESB, 10 milhões, 20 milhões, né? Números astronômicos. E quase sempre tem lá a causa, um problema de tubulação, um vazamento de uma válvula, alguma coisa indevida no sistema de tubulação. Invariavelmente, quase sempre é esse o motivo de um determinado tipo de acidente. Olha, mais um item importantíssimo para se fazer um projeto muito bem feito em termos de tubulação. Bom, o Kearney falava o seguinte, para a gente calcular o diâmetro de tubulação. Ele estudou para a gente duas equações. Ou seja, para calcular o diâmetro de tubulação, a equação à esquerda fala 0,408, a vazão em GPM, e V, velocidade recomendada. O diâmetro já sai em polegada, não precisa transformar nada, já estão nessas unidades. Então, se você fizer 0,408 vezes Q dividido por V,
tira a raiz quadrada disso, né, elevado ao meio, eu tenho diretamente o diâmetro. Isso foi o Kearney que determinou para a gente. Ele falou, use sempre essa equação que você tem a possibilidade muito menor de erro. Se você for fazer no sistema internacional, está aqui à direita, o diâmetro é calculado com 0,00353367, Q sobre V, tudo isso a raiz quadrada, onde o Q seria metro cúbico por hora, a velocidade metro por segundo, o diâmetro em metro. Por que você tem que calcular isso? Você tem que calcular porque lá no PNID, aí embaixo, na parte 1 nós comentamos, ó, o número da linha 200. Essa linha 200 possui um diâmetro de 2 polegadas. Mas quem é que calculou esse diâmetro de 2 polegadas? Foi o engenheiro através dessas equações aí em cima. Olha lá o diâmetro 0,408 Q sobre V, tira a raiz quadrada, vai dar esse diâmetro. Então, o diâmetro de 2 polegadas foi calculado em um tubo de aço carbono, que é a especificação do material, que você, engenheiro, está especificando que é compatível com esse produto que está passando por aí. Então, é assim, a gente calcula e depois representa no PNID dessa forma. Primeiro vem o cálculo, né? O Kearney falou o seguinte, para você adotar uma velocidade recomendada naquela equação, existe uma tabela. E essa tabela está publicada aí na página 87 do livro de Projetos Químicos e Petroquímicos, foi lançada pelo Kearney nos seus artigos. E hoje ela é adotada em tudo quanto é empresa de engenharia. Todas as empresas de engenharia, todos os departamentos de engenharia das fábricas, das plantas de processo, utilizam essa mesma tabela. Então, você repara, temos água, sucção de bomba, descarga de bomba. Então, para cada tipo de serviço, tem uma velocidade recomendada, que está na tabela do Kearney. Hidrocarbonetos, reparem, sucção de bomba, descarga de bomba para hidrocarbonetos, e assim por diante. Depois tem para gases, para vapores, e assim por diante. Então, nós temos uma tabela muito grande, dada pelo Kearney, que hoje todo mundo utiliza essa tabela de velocidades. Você coloca lá a vazão que você tem, divide pela velocidade, o 0,408, raiz quadrada, diâmetro, acabou. Então, vamos ver como funciona isso. Eu vou pegar o 0,408, multiplicar pela vazão em GPM, velocidade eu pego a tabela do Kearney, por exemplo, se eu tiver com hidrocarboneto e 100 GPMs, por exemplo, então essa tabelinha de 50 a 250 GPMs, a coluninha 2. Se for uma sucção de bomba, eu coloco uma velocidade recomendada entre 2 e 4, que está na tabela do Kearney. E assim por diante. Eu vou pegar então da tabela do Kearney a velocidade recomendada e aplicar na equação dada pelo Kearney para achar o diâmetro. Muito bem, olha o exemplo 4.19 do livro, 540 litros por minuto, ou seja, 142 GPMs de gasolina, isso com uma tubulação de aço carbono, schedule 40. Eu tenho uma sucção de bomba, o serviço é sucção de bomba, eu vou naquela tabela, eu vi lá, sucção de bomba, velocidade recomendada, 2 a 4. Eu vou escolher 3 pés por segundo, só para fazer a conta, para a gente fazer a conta do diâmetro. E depois eu vou dar uma olhadinha na tabela de tubos, essa tabela que está embaixo é uma tabela de tubos, onde tem os diâmetros externo, diâmetro interno e assim por diante. Então vamos ver como é que fica. O diâmetro, então, é 0,408, 142,7 GPM, dividido por 3, que é a velocidade recomendada que eu escolhi. Deu um valor lá, 4,4. Normalmente, esse valor que você encontrar na equação não existe comercialmente. Então, você vai lá no tubo mais próximo, 40, schedule 40, a velhinha schedule 40, tem lá na tabela de tubos 4,026. No livro Projetos Químicos e Petroquímicos, a página 235 tem uma tabela de tubos, mas você tem também no PR, tem outros livros, você tem tabelas de tubos, uma infinidade de referências. Então, se eu pegar 4,026 polegadas como diâmetro interno do tubo, que é onde vai passar o produto, então eu vou pegar agora, esse existe, esse comercialmente existe, aquele 4,4 não existe, é o resultado de uma conta de uma velocidade escolhida de 3. Agora eu vou fazer o raciocínio inverso. Eu vou colocar esse diâmetro, 4,026, no lugar do D, e vou achar qual que é a velocidade correspondente a ele. Então é lá embaixo, o cálculo da velocidade real, porque essa é a velocidade real que vai passar o fluido num tubo de 4,026 de diâmetro interno. 4,026 ao quadrado, para tirar aquela raiz quadrada, eu levo o outro termo ao quadrado. 0,408, 142,7 por V. E assim eu acho a nova velocidade, velocidade 3,59. Essa é a real.
Essa é a verdadeira que eu vou utilizar para calcular reinos, para calcular todos os itens de tubulação necessários, perda de carga e assim por diante. Mas eu projetei já a tubulação, diâmetro de 4, um nominal de 4 polegadas, um diâmetro interno de 4,026, para atender 142,7 GPM de gasolina. Então é assim que a gente promove o cálculo do diâmetro da tubulação. Outro exemplo, agora um gás. Gás metano é uma vazão 910 metros cúbicos hora, em um tubo de aço inox, stainless steel aço inox 10S o schedule. Eu vou na tabela do Kearney e vejo lá de 80 a 220 pés por segundo a velocidade recomendada. Eu vou escolher o intermediário, 100, pode ser qualquer valor interno aí, 100. 100 pés por segundo dá 30,48 metros por segundo, transformando o pé para metro. Eu vou aplicar agora a equação do sistema internacional para a gente fazer as duas equações, né? Então vamos lá. Diâmetro é 0,0035367, 910 dividido por 30,48. Muito bem, eu tenho lá 0,1027 metros, que é 4,04 polegadas. Bom, comercialmente eu vou lá na tabela, não tem 404, sempre não vai ter. Então você vai pegar o mais próximo, é 4,26. Para aço inox, agora é 4,26. Para SS, 10S, schedule 10, que significa 0,108 metros. Eu vou agora para achar a velocidade verdadeira, que vai estar escoando nesse tubo comercial. O comercial é o tubo de 4,26 de diâmetro interno. E acho a velocidade de 27,6 metros por segundo. Essa é a verdadeira que eu vou usar para Reynolds e assim por diante. Muito bem, fizemos a primeira parte, que é o diâmetro da tubulação. Agora, para fazer a segunda parte, eu preciso calcular o Reynolds. O Reynolds eu posso calcular com o dV sobre μ, tanto no sistema internacional quanto no sistema inglês, são as unidades aí. O difícil é você encontrar a viscosidade em uma tabela com essas informações, quilo por metro por segundo, libra por pé por hora. É muito mais fácil você ter esse dado em centipoise. Então, por causa disso, os americanos e muitos livros, como Ludwig, como Perry, utilizam Reynolds como 50,6 Q sobre D, densidade sobre viscosidade. Nessas unidades aí, GPM, polegada, C, centipoise e libra por pé cúbico. Você pode fazer qualquer uma, vai dar o mesmo resultado. O Reynolds é dimensional. E para que você faz isso? O primeiro cálculo de Reynolds. Para você saber se o escoamento é laminar ou se é turbulento, porque dependendo do tipo de escoamento, você vai ter um fator de atrito lá na equação de Darcy. Laminar é quando ele tem esse perfil, forma um perfil de velocidade e as linhas são chamadas linhas de corrente, é como se fossem camadas o escoamento. Já o turbulento não, o turbulento é uma bagunça ali dentro, né? Então nós temos dois tipos de escoamento, o laminar e o turbulento. Cada um vai ter a sua equação para calcular um fator de atrito. Como é que a gente mostra isso no laboratório? Eu tenho, por exemplo, um tubo que está escoando água, e eu coloco um corante bem no meio aí, eu vou fazer uma injeção de um corante aí no meio, né? Eu vou aplicar um corante numa vazão pré-determinada. Muito bem, se formar esse perfil assim, eu estou no regime laminar. Então, olha só o perfil, aquele perfil lá de camadas, né? Está indo em camadas, ou seja, o Reynolds é baixo, menor que 2100, eu vou ter um F que vai ter um valor, né? Agora, se não for assim, vindo para cá, olha a bagunça que está aquela injeção de corante. O corante misturou tudo não está mais seguindo numa linha, né? Então a gente tem tudo misturado, aí já é turbulento, esse sistema já está turbulento. Então no laboratório a gente pode mostrar através de uma injeção de corante como é que é o comportamento do fluxo laminar e do fluxo turbulento. Por que isso? Porque no cálculo da perda de carga é usada a equação de Darcy, FL sobre dV quadrado sobre 2G, onde esse HF é a perda de carga. Você tem uma pressão P1, depois de um trecho L de tubulação tem uma pressão P2 menor. Por que isso aconteceu? Porque teve uma perda de carga, perdeu essa carga de pressão ao longo da tubulação. E é proporcional ao comprimento, proporcional à velocidade ao quadrado, né? E tem esse F que é o chamado fator de atrito, que a parte difícil de determinar é o F. Bom, a gente fala que a perda de carga é proporcional ao quadrado da velocidade e inversamente proporcional ao diâmetro do tubo.
Por quê? Porque essa informação está na equação de Darcy, né? FL sobre D, o D é inversamente proporcional, V quadrado sobre 2G, e o V quadrado é proporcional. Então é muito comum uma pergunta desse tipo. Escoamento em regime turbulento, um tubo horizontal de diâmetro D. Se a vazão Q do fluido for aumentada a 10%, enquanto se aumenta a perda de carga? Ora, vazão Q, velocidade é vazão Q por área. Então, velocidade está no numerador, vazão Q também no numerador. Então, se eu substituir a velocidade por vazão por área, a vazão vai ficar no mesmo lugar. Ou seja, a perda de carga é proporcional à vazão ao quadrado, né? Então, se eu tenho esse termo, a perda de carga HF é proporcional à vazão ao quadrado, se eu aumentar 10% essa vazão, eu vou multiplicar por 1,10 esse Q, né? Então, vai ficar 1,10 vezes Q ao quadrado, já que a perda de carga é proporcional a essa vazão ao quadrado. Ora que eu elevo tudo ao quadrado, 1,1 elevado ao quadrado dá 1,21. Ou seja, se eu aumentar a perda de carga em 10%, eu vou aumentar, se eu aumentar a vazão em 10%, eu vou aumentar a perda de carga em 21%. Olha só como é que aumenta, é muito grande esse aumento. Bom, e o F? Como é que eu acho esse F que eu falei que era muito difícil achar? Através do gráfico de Moody. Se o sistema for laminar, ele tem um valor 64 sobre Reynolds, essa reta aí, no sistema lá laminar, com o perfil linhas de corrente. Agora, se for turbulento, o lado de cá do gráfico, turbulento depende da rugosidade relativa de Epsilon sobre D. Então, para cada valor de Epsilon sobre D, eu vou ter uma curva que eu entro com Reynolds e rebato lá no eixo Y, que é onde está o fator de atrito, o fator de fricção F. Então, o diagrama de Moody serve para a gente determinar o fator F da equação de Darcy, FL sobre D, V quadrado sobre 2G. Muito bem. Agora, só que muitos estudiosos, muito engenheiro já tentou analisar esse gráfico, já existiram inúmeras equações para representar essa parte turbulenta aqui. A laminar é 64 sobre Reynolds. E a turbulenta? A turbulenta depende de Epsilon sobre D. Então, existem inúmeras equações de engenharia que determinam o F em função de Epsilon sobre D e Reynolds, para essa parte turbulenta. Vamos ver algumas aqui. Nós temos a equação de Colebrook, nós temos a equação de Round e a equação de Churchill. Eu coloquei, vi no livro de projetos químicos petroquímicos as páginas que são essas equações. Eu não vou comentar nenhuma delas, porque isso tem em vários livros. A gente vai usar a equação de Round aqui. Por quê? Primeiro, ela é mais fácil. Ela não é iterativa como a Colebrook, por exemplo. E não é complicada como a Churchill, que tem duas equações primeiro para você determinar o valor F. E se eu alimentar lá no denominador o Reynolds e o Epsilon sobre D, eu já faço a divisão por 6364 e inverto já dá o F. Então fica muito fácil o cálculo pela equação de Round. E tudo quanto é livro de engenharia, os engenheiros que fazem projetos, todos calculam pela equação de Round. Por exemplo, o livro Equipamento Design do Fair, Wallace e Fair, ele inteirinho só usa a equação de Round. Então nós também vamos usar só a equação de Round para a gente determinar o fator de atrito F. Exemplo 5.24, eu tenho um tubo de aço inox, diâmetro 16 polegadas, tenho um produto A escoando, velocidade 10 pés por segundo, comprimento do trecho reto de 100 pés. Vamos fazer primeiro o cálculo só da perda de carga, só no trecho reto, sem considerar os acidentes. Então eu tenho o diâmetro interno na tabela de tubos, onde vai escoar o produto, eu tenho a viscosidade, tenho a densidade por causa do número de Reynolds. O Reynolds vai dar 1.210.000, o Epsilon sobre D, como é aço inox, o Epsilon é 0,00005. Eu calculo o Epsilon sobre D, coloco na equação de Round e eu tenho F de 0,0124. Pronto. Então, a perda de carga, FL sobre D, o V quadrado sobre 2G. Essa primeira parte, FL sobre D, dá o 0,0124 vezes 100 dividido por 1,302, vai dar 0,957. É chamado header estático, são fixos ao comprimento, diâmetro, tem um nome, tem alguns autores que chamam de header estático. Essa parte só. E a outra parte, V quadrado sobre 2G, é 10 ao quadrado, dividido por 2 vezes 32,17, 64,34, o G é 32,17 no sistema inglês. Vai dar 1,554 pés de líquido. Olha, a hora que eu multiplico os dois para dar a equação de Darcy, nesse trecho de 100 pés de comprimento reto, eu tenho então 1,48 pés de produto A. Essa é a perda de carga.
Perda de carga é pés ou metros do produto que você está estudando, que você está fazendo o seu estudo de tubulação. Vamos ver outro exemplo. Esse aqui no isométrico. Eu tenho um isométrico que tem essas características. Eu tenho 2 pés subindo, depois 6 na horizontal, depois 3 descendo, mais na horizontal 19 e assim por diante. Eu tenho um comprimento total, então. Eu tenho querosene escoando outro hidrocarboneto, querosene escoando a 1026 GPM através de um tubo de 6 polegadas, queda de 40. Qual a perda de carga? Então eu tenho o diâmetro interno, tabela de tubos, eu tenho a densidade do querosene e a viscosidade do querosene nesse isométrico. Mas primeiro eu faço somente a parte reta. Vai ter alguns acessórios como T, curva, válvula e assim por diante, mas a gente não vai considerar primeiramente. Então eu tenho lá a velocidade, usando a equação lá do diâmetro, eu tenho a velocidade verdadeira, que é 11,38. Com a velocidade verdadeira eu tenho o Reynolds, tenho Epsilon sobre D, e assim eu tenho F, pela equação de Round também. O F eu vou calcular da 0,016. A perda de carga então é FL sobre D, V quadrado sobre 2G, vai dar 4,97 pés de querosene. Então eu tenho esse HF, a perda de carga. É a perda de carga na tubulação que vai entrar no cálculo de sistemas de bombeamento. É essa daí, é essa daí. Tem uma outra perda também que alguns autores colocam como perda de energia. Então, a perda de energia, na verdade, ela chama LW, é quilojoule por quilograma. Enquanto a perda de carga é dada em metros de coluna de fluido ou pés de coluna de fluido, a perda de energia é quilojoule por quilograma. Então, como é que eu transformo? O quilojoule por quilograma, se eu dividir por G, a aceleração da gravidade, ou 9,8 ou 10, tanto faz, metros por segundo quadrado, eu vou encontrar metros. Então, eu posso transformar a perda de energia dividindo somente pela aceleração da gravidade, eu já transformo em perda de carga. Lembrando, a perda de carga, HF, é que vai entrar nos sistemas de bombeamento, a perda de carga na tubulação. Perfeito? Tudo bem? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Pode fazer perguntas também, comentários aí embaixo. Então, até o próximo vídeo. Bye, bye.